Eu selecionei aqui 10 livros do mais básico, até poderia dizer mais avançado, para te salvar de muito curso que você vai comprar por aí. Não, deixa eu ser menos agressivo. Eu separei aqui 10 livros que vai dar aí aproximadamente umas 5.000 páginas, do mais básico até o mais avançado, para você não precisar entrar em mais nenhum curso de finanças e investimentos. Você vai aprender a investir em ações, conseguir identificar bons cases, calcular preço-teto das mais variadas formas, usar inclusive a técnica mais utilizada globalmente, que é o desconto de fluxo de caixa futuro. E sim, você não vai precisar entrar em nenhum curso. Vi um vídeo desse voltado para especialista de análise em ação. Confesso que gostei muito do modelo e trouxe ele aqui para o canal. E o foco aqui no canal não vai ser para te transformar num especialista de investimento. Eu até poderia fazer a parte 2 desse vídeo se você gostar, porque aqui não tem livros de conteúdos muito rebuscados. Eu poderia trazer mais uns 20 livros que li que são muito mais complexos do que este, para que você se torne um analista assim top de ações, de alto nível. Tô falando assim de alto nível, talvez você e mais uns 100 no Brasil tenha tanto conhecimento se você ler todos esses livros que te recomendar. Mas isso aqui, ó, vai evitar você de gastar muito dinheiro, porque hoje em dia existe muito cursinho meia boca pela internet. Então a gente vai começar com o primeiro. E a caneca de café aqui não tá à toa. Eu até tenho alguns livros sujos de café aqui, porque você vai precisar de muito café para poder conseguir ler todos esses livros. Confesso para você que eu não consegui ler todos esses livros em menos de 3 anos, meu amigo. E olha que eu sou chato. Eu sou aquele caboclo que quando coloca uma meta tem que fazer, senão não consegue ficar tranquilo. Pois é, eu colocava a meta para ler livros e mesmo assim não consegui terminar tantos livros assim, porque convenhamos, porque só esse livro aqui, o primeiro que eu vou te indicar, tem 420 páginas, só o primeiro livro. Então, primeiro ponto, não saia louco pensando que você vai conseguir terminar todos esses livros em 2, 3 meses, porque não vai. Isso aqui é para você estudar realmente durante aí 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu devo ter gastado aí uns 3 anos tranquilo para ler todos esses livros. Alguns você vai ler bem rapidinho, outros vai demorar mais. E aqui eu separei os livros de uma forma que não está por ordem de complexidade. Você vai ver que tem alguns livros aqui que eles são bem menos complexos. Tem livros aqui que são bem básicos, inclusive. Só que eu separei eles aqui numa maneira de complementando a escadinha de degrau na ordem de conhecimento. Existem algumas fórmulas de calcular preço-teto de ação que é tão básico, mas tão básico, que você vai conseguir ler um livro deste aqui, ó, em 2 dias. Loucura, mas é tão envolvente a história que você vai conseguir ler em 2 dias. Só que não faz sentido você aprender a calcular preço-teto de ação se você não sabe nem por que você investe em ação. Será que faz sentido investir em ação? Será que não faz? Então o primeiro livro, inclusive bonitão esse livro aqui, viu? Recomendo muito que você tenha eles físicos. Porque, realmente, se você tem uma biblioteca dessa aqui em casa, meu amigo, toda lida e com a capacidade de poder revisar o tempo todo, né? Hoje em dia a galera pega um livrão desse aqui, joga na IA e quer o resumo em tópicos, não vai ser a mesma coisa de você ler. Mas tem também PDF, então desculpa, não tem pra você ler, tá? E eu tenho certeza que você já viu alguma parte desse livro mesmo nunca tendo lido ele. Se você acompanha algum canal de finanças, se você já acompanha algum canal de investimento, não sei se você está chegando aqui novo agora no canal, né? Porque isso é um tema mais aberto, mas se você acompanha algum desses canais ou na rede social aí, Instagram, Ticoteco, algum lugar, provavelmente você já viu este gráfico aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui. Eu até deixo aqui o meu marca-página, né? E inclusive tem a página dobrada aqui, porque normalmente sempre quando eu tô dando aula eu chego neste gráfico aqui também. Este gráfico aqui ele é muito famoso aí na internet. Se você digitar Stock e Bonds e clicar no Google Imagens, vai aparecer esse gráfico aqui para você. Isso aqui é uma prova do Siegel aqui, mostrando para você o quanto as ações, stocks são vantajosas. O quanto, aqui no caso, são livros, todos esses livros na verdade que eu vou te passar aqui, todos eles têm a versão brasileira, né? Português aqui. Só que são todos livros estrangeiros. Na verdade tem 2 livros brasileiros. O resto é tudo lá de fora. Então você vai conseguir ver como que funciona as ações, não só aqui no Brasil, mas globalmente falando. E este gráfico, vou deixar ele na tela aqui mais bonitinho para você conseguir ver. Tá lá na página 82. As ações performam muito melhor do que todos os outros tipos de ativos no longo prazo, se você compra uma cesta de ativos, né? Ou se você compra bons ativos. E aqui no caso ele tá usando até o retorno total das ações. Então mesmo você escolhendo ações ruins, se você escolhe, compra a maior parte das ações, você teria um retorno positivo. Inclusive, não sei se dá para você ver aqui bem, o editor vai tentar dar um zoom aí. Tem aqui o ouro, poderia ter colocado aqui também um gráfico da prata. Hoje em dia, como a gente tá passando por um momento de grande valorização de ouro, de prata, de alguns outros minérios, ou talvez até de alguns títulos de renda fixa aqui no Brasil,
Brasil a gente vê muito isso, tem muita gente que acha que as ações não rentabilizam, porque hoje, no intervalo curto prazo, as ações brasileiras estão perdendo pro CDI e aparentemente parece que a renda fixa sempre vai ganhar das ações, ou sempre vai ganhar de qualquer outro tipo de ativo, e isso não é verdade, tá? Se você pega premissas de longo prazo, você vai ver que as ações elas são vencedoras, porque se não fossem, não existiria renda fixa, não existiria nenhum outro tipo de ativo, porque a ação é quem consegue gerar, as empresas no caso, né? Porque a ação é só um pedacinho de uma empresa que está listada em capital justamente para acessar o mercado financeiro e conseguir captar dinheiro de maneira mais barata. Então este livro aqui, cara, ele vai ser muito bom, ele é grande, e eu não ficaria triste se você demorasse uns 6 meses para ler ele. 6 meses, dá de boa de você ler, cara, 6 meses dá de boa, de boa. Tem 400 páginas, em 6 meses você precisa ler 2 páginas por dia, cara. Eu duvido que se você for sentar para ler mesmo todos os dias, você não consiga ler aí umas 5, 6 páginas desse livro, porque ele tem muito gráfico. Você olha aqui, apesar dele parecer um livro muito grande, em página, né, porque você vê que ele é maior, assim, em tamanho do que outros, mas ele realmente tem muitos gráficos, então você vai conseguir ler tranquilamente. Esse livro aqui é muito bom, ele vai aumentar muito a sua concepção de por que faz sentido investir em ações, por que não faz, quais são os ativos que fazem mais sentido, o porquê que teoricamente eu teria vantagem investindo nesse tipo de ativo, né? Então, isso aqui é bem legal e ele explica, inclusive, formas de você se sentir mais seguro investindo em certo tipo de ação, outro tipo de ação. Bem legal, tá? Esse aqui seria o primeiro livro para você ler. Eu acabei falando do livro, até quando deu uns spoiler do livro aí, não mostrei a capa dele para você, né? Investindo em ações para longo prazo, do Siegel, muito famoso. Isso aqui, muito famoso. Você digitar em PDF aí, deve ter até em biblioteca pública aí para poder baixar, beleza? Esse é o primeiro livro, começaria por este aqui. Aqui você já vai ter uma base muito boa. Depois eu passaria por esse livro aqui, que pouca gente fala sobre esse livro, cara. Pouquíssima gente eu já vi que já leu, assim, de amigos meus que também trabalham nesse ramo de finanças, que leram esse livro. Esse livro aqui é muito massa, é muito legal. Ele não é algo assim, meu Deus do céu, de outro mundo. Você não vai ter um blow mind igual você vai ter aqui, igual você vai ter em alguns outros que eu vou te falar. Só que ele constrói uma base muito sólida, que é Em Busca do Portfólio Perfeito. Aqui não é um livro sobre um modelo específico de portfólio, porque a gente tem outros livros que eu poderia recomendar, ali tá até caído os livros, né, porque eu saio arrancando os livros tudo ali, mas portfólio permanente, tem outras maneiras de você montar portfólios, só que aqui, este livro, ele é uma coletânea. Deixa eu mostrar pra você o sumário aqui, ó, eu vou mostrar assim que assim fica mais fácil, tá? Eu vou tentar deixar um print aí, acho que vai ficar mais fácil deixar um print, né? Olha o sumário, você vai ver uma breve história sobre os investimentos, que basicamente você vai aprender muito mais sobre isso aqui, né, nesse primeiro livro, e depois começa Harry Markowitz, seleção de portfólio, como que seleciona um portfólio forte, o que o Harry Markowitz, que ganhou o prêmio Nobel, fala a respeito disso, curva de eficiência, vai aprender muita coisa aqui, eu aposto com você, 80 a 90% de todos os consultores de carteira hoje que estão montando carteira pra galera aí nessas consultorias não sabem quem é Harry Markowitz. E se sabe, não sabe como que faz uma curva de eficiência. Não sabe o que é banda de balanceamento, não sabe nada sobre esse cara aqui. E se você souber, você vai ser extremamente diferenciado. Até para montar uma carteira passiva, se você não quer gastar tempo analisando ação. É para montar uma carteira só de ETF, mas você necessita de conhecimento. Então, tô te recomendando aqui alguns livros, até para você, por exemplo, eu não quero comprar curso porque eu tenho raiva de quem vende curso. Só lê os livros. Depois, ele fala do William Sharpe, só para você ter uma ideia, o mundo utiliza um indicador chamado índice Sharpe. Você vê o quanto que esse cara também foi absurdo nas suas conclusões, né? Então, ele também inventou algo que é muito utilizado hoje em dia para poder calcular preço justo de ação, que é o CAPM. Tem as suas limitações, mas também rendeu um prêmio Nobel para o Sharpe aqui. Depois vem Eugênio Fama. Nossa, e vai fazer um link bonitinho com esse livro aqui, cara. Vai fazer o link... Nossa, se você ler nessa ordem aqui, meu amigo, eu duvido que você não saiba muito sobre investimento. Eu duvido. O Eugênio Fama e a teoria sobre mercados eficientes mostra mais ou menos como que surgiu esse mercado aí de ETFs posteriormente. Você vai ver que vai fazer muito sentido. Depois, olha que interessante. Ele até coloca aqui também, na parte 5, John Bogle, que é o autor desse livro aqui, ó. Então, uma forma de... Aqui ele tá mostrando as formas de você investir, como que você vai calcular as coisas, qual que é a teoria que você pode seguir para poder fortalecer seu portfólio. O nome do livro é Em Busca do Portfólio Perfeito. Então, isso aqui é essencial, tá? E logo, eu tô considerando aqui, meu amigo, já comecei um livrão com 420 páginas, né? Então, aqui eu não tô recomendando o livrinho para quem é preguiçosinho, para quem, eu queria aprender e ser o fodão aí dos investimentos e ganhar 30% ao ano, mas eu só queria ler 10 páginas, ou resumindo o ChatGPT. Aí, meu amigo, infelizmente, eu sinto te dizer, meu amigo, mas não vai ser dessa vez. Não vai ser dessa vez. Talvez você possa até... Eu queria muito que você ficasse até o final do vídeo, mas talvez seja melhor você sair do vídeo mesmo e descansar, porque você deve estar muito cansado. E não é zoeira não, às vezes você realmente
não tá no momento, entende? Mas se você quiser se dedicar, esse é o propósito aqui do canal. Vou te dar todas as ferramentas necessárias, vou te dar todos os livros necessários que você precisa, vou te dar todas as instruções, vou te ensinar, grande parte dessas teorias aqui eu te ensino nos vídeos do canal, gratuito, você não paga nada, cara. Você só precisa realmente sentar a bundinha na cadeira e estudar. Então ele fala aqui depois sobre o modelo de precificação de opções de Black-Scholes, que opções já é algo mais avançado. Eu nem peguei livros de opções aqui, eu até teria uns 3 para recomendar, mas eu nem peguei livros de opções aqui porque eu quero fazer essa parte 1 aqui, dos 10 primeiros livros que você tem que ler. Depois, se vocês gostarem, eu faço a parte 2. Mas isso aqui seria a base, a estrutura, o alicerce do investidor. Depois ele fala do Martin, que é o cara dos títulos financeiros, né? Então, aqui até na página 217 é o guru dos títulos, bem legal também. Depois ele vem e fala sobre o Siegel, ó, vou deixar o print que é mais fácil, né, porque aqui eu fico amassando eu fico aqui tentando mostrar se foi tudo amassada, mas aqui também ele fala sobre o Siegel, que é justamente esse cara aqui, sobre a estratégia dele de investir em ações, né, e aí você consegue, só lendo esses 2 livros, já ter uma baita noção de como que você tem que montar a sua carteira. Beleza, eu quero investir, eu vou comprar lote, eu vou comprar kitnet, eu vou comprar balinha para poder vender, paçoquinha, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir uma empresa? O que que eu vou fazer? Para aposentadoria, o que que é bom? Com esses 2 livros aqui você já vai ter uma ideia. Pô, provavelmente eu vou ter ações na minha carteira, provavelmente eu terei ativos que geram fluxo de caixa para minha carteira e provavelmente eu terei ativos que me defendem da inflação. Então aqui você já vai conseguir tentar montar um portfólio. Só que aí vem a questão, Léo, beleza, que eu já vou ter a estrutura do portfólio, mas eu não sei muito bem ainda como chegar até este veículo. Você concorda comigo que, por exemplo, eu quero ter ação, só que dá para você ter ação através de ETF, dá para você ter ação de maneira direta, dá para você ter ação americana através do Brasil, através de BDR, tem como você abrir conta na corretora lá fora, comprar o estoque lá fora, tem como você ter ação através de opções, tem como você ter ação através de um FIA, que é um fundo de investimento em ação, através de um FIP, através de um fundo multimercado. Então você percebe que, pô, eu decidi que eu tenho que ter ação. Só que como que eu vou ter essas ações? Agora o veículo é a coisa que a gente vai aprender a partir de agora. Eu compro direto, eu compro passivo, como que eu faço? Então esses 2 livros aqui definem o que você tem que fazer para investir no longo prazo, se aposentar. Você vai chegar na mesma conclusão que eu cheguei, que a maior parte das pessoas que se prezam e não querem depender do INSS, né, vão chegar também, que você vai ter que ter um investimento atrelado a ações ou ativos no mercado financeiro. Ativos que geram fluxo de caixa, né? Porque não são só as ações que geram fluxo de caixa, mas as ações são o melhor exemplo disso. E aí depois vem este livrinho aqui que é o Investidor de Bom Senso. Eu até ensino para meus alunos a maneira mais eficiente de você ler um livro, que é lendo capítulo por capítulo, por isso você vê que minhas páginas são tudo dobradas, porque nessas páginas dobradas normalmente tem um resuminho. Aqui eu até deixei esse resuminho aqui para ficar mais didático, para mostrar para vocês, ó. Tem a página dobrada, né? E aí tem um resuminho. Normalmente essas páginas que você tem que dobrar é aquela página de visitação, aquela página que, pô, normalmente se eu tiver, pô, eu esqueci uma coisa que tem muito importante aqui no livro, eu vou ter que revisitar. Eu vou revisitar só naquelas páginas dobradas. Que confesso pra você que eu já li esse livro aqui umas 2, 3 vezes. Eu já li esse livro aqui umas 4 vezes. Eu já li alguns livros aqui algumas vezes. Eu já li esse livrinho aqui que é grandão também umas 2, 3 vezes. Só que a partir do momento que você consegue ler 1 ou 2 vezes, você não precisa ler todo o livro de novo quando você quer relembrar alguma coisa. Então você faz aí uma técnica de memorização pra você, tá? Eu sou o louco dos cursos, eu compro todos os cursos que existem. Todos os cursos que existem eu tô comprando pra poder aprender. Porque eu acredito que se eu aprender uma coisinha nova num curso de 3 mil reais, eu vou ganhar muita coisa. E uma das coisas que eu ganhei muito foi comprando cursos de memorização, porque eu achava que eu era um anencéfalo. Eu achava que eu não sabia aprender, que, pô, eu era burro demais, não conseguia, eu lia o livro, eu lia 3 páginas, não lembrava mais o que eu tava falando lá na primeira página. Isso fazendo medicina. Eu tava lá na faculdade de medicina, minha mãe ralando pra pagar meu aluguel. Graças a Deus eu passei na federal, porque senão não tinha como fazer faculdade de medicina. Eu ganhava 900 reais por mês da minha mãe pra poder me sustentar lá. Meu amigo, se eu não passasse um ano, era tchau, vamos embora pra casa, né? E aí eu lembro que nessa época eu comecei a baixar um monte de artigo científico. Eu ia pro shopping, porque na época, no começo ali, a internet era muito ruim, meu Deus do céu. Parece até que eu sou um ancestral quando eu falo assim, né? Mas eu lembro que nem livro em PDF não tinha na época. Eu tinha que ir na biblioteca carregar uns livros pesadão de volta pra casa na mochila. Quem é da área de saúde aí sabe quanto que pesa um Guyton, um livro, um só bota de anatomia, coisa de louco. Mas uma das técnicas que eu aprendi, lendo muito sobre artigo de neurociência, foi você chegar num capítulo e aí você fecha esse capítulo e faz um resuminho. Tá aqui um exemplo de resumo, tá? Então você vai pegar um resuminho tópico mesmo. Por exemplo, aqui eu anotei, ó, Navalha de Ockham, que você vai, quando você ler esse livro, você vai ver o que que é. Depois eu anotei pontos de autoridade, que você vai entender o que que é isso quando você começar a ler. Pô, como que eu vou comprovar que o estudo do John Bogle é realmente eficiente?
Vou citar 5 personagens que também concordam com o John Bogle, né? A parte científica e tal. Depois eu anoto pontos principais, ó. Na parte 60, fundo de ação, 39% de retorno do mercado após 50 anos. Então, enfim. Aí você vai aprender a fazer isso aqui. Um dia eu posso fazer um vídeo só sobre memorização, que eu acho que compensa bastante também você aprender isso. Mas esse livro, que é o Investidor de Bom Senso, John Bogle defende as ideias de você investir através de ETFs passivos de custo ultra baixo. Exemplo, IVV, na época lá, no caso, ele é um fundador da Vanguard, que é uma das maiores gestoras que existem hoje no planeta, né? Você vai ver, por exemplo, na época se falava de ETFs de base neutra, de custo ultra baixo. A gente tem vários ETFs hoje em dia. Lá nos Estados Unidos, inclusive, hoje existem mais ETFs do que stocks, só pra você ter ideia, mais ETF de ação do que as próprias ações. Mas em mercados eficientes, e aí você vai aprender também com Eugene Fama, aqui nesses outros 2 livros aqui, que se expor através de um mercado eficiente tira muita arbitrariedade do mercado. Então você investir através de um ETF que segue os 5 fatores de Eugene Fama, você vai ver que você tem muita eficiência. Por isso que lá no exterior, nós, pelo menos meus alunos, a gente investe através de ETF. Então nós somos investidores passivos no exterior. Dá para você ser ativo em alguns pontos ali, fazer stock pick em alguns pontos para aumentar a sua rentabilidade. Isso é efetivo pra caramba. Só que aqui ele te prova que só com ETF dá pra você viver. Você pode ser um investidor passivo pro resto da sua vida e conseguir aposentar com isso também, tá? Então tem 2 tipos de investidores que eu acredito, inclusive, que a maior parte vai se encaixar aqui em investimento de ETF. E depois, quando ele tiver mais tempo, 10, 20 anos, talvez investindo em ETF, ele começa a colocar a pezinha ali em stock pick, mesmo aquele cara que não tem muito tempo, para tentar potencializar um pouquinho da rentabilidade dele. Talvez, pode ser que não. Mas esse livro aqui, ele é um divisor de águas, tá? Ele é um divisor de águas. Você tem que ler esse livro aqui pra você não cair nas armadilhas do mercado financeiro. Depois, a gente vai passar para os livros de preço teto. E sendo bem sincero, dessas mais de 1000 páginas que tem aqui, você vai tirar muito proveito de entender como que eles chegaram nessa metodologia de cálculo de preço teto. Mas confesso pra você que você não vai usar tanto esses preços tetos aqui. Uai, Léo, como assim? Então por que eu tenho que ler? Porque você sabendo como que eles analisam as empresas e não só calculam o preço teto, você consegue criar uma metodologia de avaliação de empresas para filtrar empresas. Então, por exemplo, hoje existem 600 empresas na Bolsa de Valores. Só um exemplo. Não faz sentido você ler 600 empresas, né? Ninguém faria stock picking assim. Ninguém faria stock picking lendo os 600 relatórios de empresas, porque até você ler o último relatório, o de número 600, pô, já saiu novos relatórios, você vai ter que ler tudo de novo, já pode ter atualizado, o resultado trimestral pode ter mudado, a ação pode ter soltado alguma notícia, algum fato relevante, mudou tudo. Então, não faz sentido. Você tem que fazer filtros. E você vai melhorando os seus filtros para triagem, tirar as maçãs podres, para facilitar seu investimento através do conhecimento desses caras aqui. E aí depois eu vou te mostrar aqui como que você vai fazer um preço teto de maneira mais rebuscada, tá? Então, o primeiro livro e o mais básico dele, esse livro aqui eu gostei muito de ler. E foi através deste livro aqui que eu tive o insight para criar o Método 2 em 1. Não tem nada a ver com esse livro, o Método 2 em 1, mas foi um dia lendo aqui o Método 2 em 1, e este livro ele é sensacional porque o Joel, ele monta a história desse livro explicando pro filho dele como que o filho dele vai precificar a empresa de vendas de pirulito e balinha e chiclete que ele tá vendendo lá na escola dele. Então é um menininho de 7 anos, é o pai explicando pro menininho de 7 anos. Meu filho, agora que você já vende balinha, pirulito, goma de mascar na sua escola, você faz um fluxo de caixa de quanto? Pô, pai, eu faço um lucro de R$10 por semana, R$40 por mês. Aí ele pergunta, se você fosse vender essa empresa que você tá montando pra alguém, por quanto você venderia, pai? E aí o menino responde assim, eu venderia por R$100. Aí o pai dele falou assim, nossa, então eu compro agora. Eu vou comprar ela por R$100, você vai trabalhar pra mim, então, o restante aí da sua escola. E ele vai falar assim, não, mas aí não é justo, pai, porque em 3 meses eu já teria te entregado R$120, sendo que você me pagou só 100. Pois é isso aí, filho, eu tô tentando te ensinar como que você precifica uma ação de maneira correta. Então aqui ele ensina uma forma de calcular preço teto, que é através do Earning Yield alterado, onde ele usa o EBIT, que é o lucro operacional da empresa, dividido pelo Enterprise Value, e aqui eu já tô usando nomenclaturas mais de indicadores, mas que você vai conseguir aprender um pouquinho aqui, e depois você vai aprender através desses livros aqui de maneira bem didática. Não precisa ter medo disso. Não tenha medo. Você tem que debulhar isso aí. Você não tem que ter medo. Você tem que ir pra cima. O que é Enterprise Value? Hoje você tem um tanto de ferramenta, cara. Se eu falo pra você EV, dá pra você digitar EV no Google e chegar no resultado em algum momento. Então aqui neste livro, que é a fórmula mágica de bater o mercado de ações, você vai conseguir aprender a calcular o seu primeiro tipo de preço teto. Na verdade, o primeiro tipo de filtragem de empresas. Não dá nem pra falar que é preço teto, porque vai aparecer em percentual, vai aparecer um ranking de empresas. Você vai ver ali o ranking das empresas. Normalmente o Joel, o que ele fala? E o que ele ensina? Você pega as primeiras 20 empresas, vai comprar, colocar numa carteira, depois quando sair você tira, entrou nova você coloca. É muito
importante que você leia o livro, tá? Eu não uso esse tipo de metodologia aqui pro Brasil, mas isso aqui é um baita exemplo de como que um conhecimento pode mudar a sua vida. Esse livro mudou minha vida, porque com R$70 que eu paguei nele, eu consegui tirar um insight, talvez inspiração do Espírito Santo, né? Provavelmente foi, porque, pô, o Léo não é um gênio. O Léo não é tão inteligente assim, ele só é esforçado mesmo e lê pra caramba, mas em algum momento lendo esse livro aqui, surgiu uma ideia de como precificar fundos imobiliários de maneira correta aqui no Brasil e fazer uma filtragem efetiva. E foi daí que surgiu o Método 2 com R$70, cara. Com R$70, entende? Então, hoje você nem precisa comprar, você consegue baixar isso aí em PDF, né? Você não precisa nem gastar dinheiro aqui com livro. Só de livro aqui deve ter uns R$1.200, R$1.500 fácil. Talvez alguns são mais caros aqui, talvez bata os R$2.000 aqui de livro. Então esse de valuation aqui custa uns R$400. E você consegue isso hoje aí bem tranquilo, cara. Então não dá desculpa não. Tenta se esforçar pra ler, tá? E você pode me pedir na ajuda, cara. Você pode me pedir na ajuda, eu vou estar aqui pra te ajudar. Qualquer dúvida que você tiver sobre um livro desses aqui que eu tô te recomendando, você pode deixar aqui embaixo. Eu vou fazer o esforço necessário pra te responder. É óbvio que você não vai ser meu aluno, né? O aluno, eu tenho muito mais capacidade de responder, muito mais rápido, mas vou tentar fazer o máximo para te responder aqui. Então, esse aqui é o primeiro tipo de preço teto que você vai calcular. Depois, você vai ler este livro aqui, ó, que é Faça Fortuna com Ações, o primeiro livro brasileiro que chegou aqui na lista, né? Inclusive, o famoso Luiz Barsi, o rei dos dividendos, ele recomenda esse livro. Sabia que esse aqui é um dos únicos livros que o senhorzinho Luiz Barsi recomenda? Ó, até caiu um resuminho meu aqui. Você vê que eu realmente faço resumo aí de cada capítulo, né? É muito importante isso. Isso vai aumentar muito a sua retenção dos livros. De nada adianta você ler um livro, você não lembra de nada depois que termina, né? Então é muito importante fazer isso. Segue essa. Só essa dica aqui já valeu esse vídeo, se você começar a fazer. Até dos vídeos do canal, se você aprender, você pode fazer, entendeu? Se você aprender alguma coisa nova, você vai fazendo isso aí. Porque eu ensino muita coisa nova aqui nos vídeos quando tô falando de outras coisas não ser livros, né? Luiz Barsi recomenda isso aqui porque foi através deste livro, desse Bazin, que ele começou a calcular o preço teto dele, através de, na verdade, um fluxo de caixa descontado, só que olhando só para dividendos. Então é o dividendo descontado, que tem até o modelo Gordon, basicamente utiliza também esse mesmo preço teto, né? O Gordon criou esse preço teto para lá, o Bazin criou para cá, muito parecido eles, tem uma diferencinha na fórmula, mas muito parecido eles, para poder ver o quanto de fluxo de caixa você pode esperar dessa empresa, e aí você faz o dividend yield projetivo dessa empresa, vê o quanto que ela deveria valer de acordo com a sua expectativa de dividendos. No caso aqui do Bazin, ele usa 6% como o yield que ele espera das empresas, porque ele chegou na conclusão de que naquela época, quando ele estudou, o juros global aceito era de 6%. Hoje, sendo bem sincero, talvez esse juro esteja muito parecido de 6%. No Brasil não é, mas globalmente falando, 6% talvez seja um número bem justo. Se você consegue ganhar 6% de yield e a empresa repassar o IPCA através dos seus lucros, né, das suas receitas, sempre crescente, você sempre vai ter uma produção muito grande de IPCA, porque IPCA mais 6 é muito forte no longo prazo, meu amigo. Então, isso aqui é o segundo livro que você calcularia. Tudo isso aqui que eu tô te falando até agora, eu nem cheguei no final, né? Mas tudo isso eu vou resumir para você de maneira assim, muito rebuscada no projeto Yield, que vai ser agora, dia 11, 12 e 13 de agosto. Vai ser 3 lives, vou passar 6 horas com você, 6 horas de aula. É gratuito, mas é 6 horas de aula. Tem que ter algum custo pra você, né? Você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, não tem jeito. Tem como colocar o conhecimento dentro da sua cabeça sem você, pelo menos, olhar pra mim e escutar, né? E anotar, tomar um café e se esforçar. Se você quiser ir lá para aprender isso aqui na prática e já ter ideia do que você vai ver nesses livros aqui, se inscreve aqui no Projeto Yield, que eu tenho certeza que você vai sair de lá impressionado com o conteúdo que vai ter lá de graça. Você vai falar assim, caramba, nem paguei pro Léo me ensinar isso aqui. Vai ser coisa de louco. Então, a partir de agora, você já sabe como que, teoricamente, o que você tem que ter para aposentar. Você vai começar a escolher se vai ser entre ETFs ou ações. Você vai aprender como calcular o preço teto das ações, escolher as ações, né? Os filtros das ações. Este livro aqui, ele é muito bem falado, tá? E eu confesso para você que eu relutei em trazer ele, que é o Investidor Inteligente. Inclusive, a minha primeira marcação nesse livro aqui de realmente muita importância, você vê que eu dobro bastante, mas de muita importância mesmo, eu coloco isso aqui, ó. A primeira anotação de muita importância nesse livro aqui foi na página 438. Então, cara, sendo bem sincero com você, não é que o livro é ruim, tá? E ele é quase como obrigatório para você que é investidor. Você que é investidor tem que ler esse livro aqui. Não tem como você não ler esse livro e falar que você é investidor. Porque o Benjamin Graham, ele foi o precursor do Value Invest num planeta. Existem vários modelos de investimento, né? Value Invest, Dividend Invest, Deep Value Invest. O Warren Buffett, cara, ele passou numa faculdade muito braba, só que ele decidiu ir para a faculdade onde o Benjamin Graham dava aula, porque ele queria estudar com o Benjamin Graham, que ele era muito a favor do Value Invest. Grande parte da fortuna do Warren Buffett foi feita através do Value Invest. E depois ele acabou se transformando com algumas sugestões do Charlie Munger, né? Que tem um livro muito brabo também de Charlie Munger, que é A Sabedoria de Charlie Munger. Poderia recomendar ele aqui também. Mas enfim, isso talvez fique para a segunda parte, para quem quer passar para um segundo nível aí. Talvez você que está assistindo esse vídeo, você já leu algum desses livros, já tem noção
Se você me acompanha há mais tempo, provavelmente você já tem noção desses livros aqui. Poucos são novos pra você. E aí eu posso fazer uma parte 2 pra você, talvez, caso queira. Aí você vai ficar profissional, meu amigo. Aí é coisa de doido. E é engraçado que eu tô gravando um vídeo aqui de 10 livros, né? E olha o que tá escrito aqui, ó. O editor vai deixar um zoom aí pra você, ó. Um dos 10 livros que todo investidor deve ler. Engraçado demais, né? Mas investidor inteligente bem legal. E você vai conseguir calcular um modelo de preço teto que é o preço teto Graham. Que, convenhamos, não dá para utilizar muito bem aqui no Brasil. Ele é muito mais eficiente nos Estados Unidos e até lá dos Estados Unidos se você tem algumas premissas para utilizar. Mas o modelo de investimento que ele ensina, o que ele vai te despertar na cabeça como o que um investidor tem que ter, é bem legal e bem importante que você leia, tá? Não deixe de ler porque ele é chato, porque eu vou falar para você, ele é chato. Mas vai valer a pena, beleza? Porque senão, como que eu vou te recomendar um livro de demonstração contábil, cara? Como que eu vou te mostrar um livro de... Eu aprendi isso sem livros. Eu aprendi isso porque eu demorei muito. Pô, comecei a estudar sobre investimentos em 2015. Teve muita coisa. Tipo, DRE, eu aprendi lendo DRE mesmo. Então, eu abria as empresas e lia DRE. Mas existe livro pra isso, pra te explicar de maneira mais fácil. Existe, por exemplo, eu ensino isso pros alunos de maneira muito... Não precisa ler 600 páginas de livro. Você basta assistir uma aula minha de 2 horas, você consegue aprender. Mas você, acredito eu, que queira pegar o caminho mais rápido, né? Então, já que não quer comprar curso, e esse vídeo é justamente para você que não quer comprar curso, lê o livro, que aí também se não ler fica difícil, né? Então, vai essa recomendação, já foram quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caramba, será que eu peguei mais de 10? Não, tá 10 mesmo, tá 10. Pensei que eu tinha pegado mais de 10. O quarto livro de preço teto é o Preço Teto do Peter Lynch, que na minha opinião, entre todos os investidores que eu te citei aqui, Peter Lynch talvez seja o mais genial. Esse cara é gênio, esse cara é inteligente. O que ele fala, meu amigo, você tem que parar, escutar e refletir. Você tem que refletir. Peter Lynch me deu muito dos conhecimentos que eu tenho hoje e das minhas interpretações de outros investidores. Porque às vezes você começa a seguir uma teoria de investimento, por exemplo, vou citar, você vai começar a estudar o Benjamin Graham e você vai olhar tudo como se fosse Value Invest. Você vai estudar o John Bogle e vai olhar tudo como se fosse só ETF. Quando você começa a estudar outros autores e ver opiniões diferentes, você começa a montar a sua opinião. Você começa a pegar várias opiniões e fala assim, pô, mas faz sentido aquilo ali que o Peter Lynch fala. Pô, mas faz sentido também o que o John Bogle fala, hein? Não faz sentido eu ter stock pick em tudo. Mas será que faz sentido eu ter ETF em tudo? Ah, mas será que faz sentido eu ter ouro, igual o portfólio permanente fala? Ah, mas será que... Aí você começa a estudar um monte de coisa junto. Será que faz sentido eu calcular o preço teto através do Bazin? Aí você vai ler o valuation da Mondaran e fala, pô, mas parece que faz mais sentido eu calcular através do fluxo de caixa futuro. Ah, e se eu usar os dois? Então você vai começando a montar a sua tese. Isso que é o lindo, cara. Isso que é o lindo. O Peter Lynch, ele é um cara que ele disrupta muitas ideias. Então, recomendo muito a leitura desse livro aqui, que é Batendo... Eu não sei se eu citei o nome desse livro aqui, né? Investidor Inteligente, o do Graham. E este aqui é Batendo o Mercado. Peter Lynch, Batendo o Mercado. E ele, inclusive, neste caso aqui, ele cita sobre várias histórias específicas e reais, né? Você vai aprender como construir um portfólio aqui de ações e como escolher as ações no passo a passo. Vai te dar passo a passo de escolher a ação. E ele tem um modelo de cálculo de preço teto dele também, que na minha opinião para o Brasil é o mais eficiente. Talvez mais eficiente até do que o do Bazin, porque ele usa não só dividend yield, mas ele usa PL também e crescimento futuro. Uma coisa que o Bazin não usa é crescimento futuro, né? Então esse yield projetivo, a gente, pô, eu olho muito para trás e pouco para frente. O Peter Lynch é aquele cara que olha para trás e para frente para poder escolher uma empresa. Então isso aqui é muito legal, tá? Vou passar pro próximo livro aqui, que agora a gente tem 2 livros de valuation. Por que 2 livros de valuation? Eu até fiquei pensando muito em trazer só este, tá? Só que por que tem que ser 2 livros de valuation? Porque o da Mondaran, ele precisa ser honrado nessa parte. Foi um dos primeiros livros de valuation que eu li e foi realmente algo que, assim, mudou o jeito que eu via as empresas. Porque antigamente, quando eu ainda não tinha noção muito bem do que era uma empresa e como que era precificada a empresa, pela ideia, pela expectativa que ela tem no futuro e não pelo que ela gera hoje, não só pelo que ela gera hoje, né? Mas sim a expectativa que tem no futuro e como que esse lucro futuro deve ser precificado hoje para eu definir o preço teto de uma ação verdadeira. Pô, valuation aqui da Mondaran, que chama Valuation, como avaliar empresas e escolher as melhores ações, ele te mostra o que é fluxo de caixa, como que você tem que avaliar o fluxo de caixa, como que você tem que fazer as continhas matemáticas. Literalmente, você consegue sair deste livro aqui fazendo continha matemática igual poucos analistas fazem para conseguir definir o preço teto de uma ação, preço justo de uma ação, né? Que aqui, preço teto, preço justo, basicamente, valor intrínseco, basicamente é a mesma coisa, são todos sinônimos. São aquele preço que, teoricamente, o book deveria mostrar. Se tá acima é porque tá caro, se tá abaixo é porque tá barato. E aí a gente calcula a margem de segurança, que aí já são outros pontos de outros livros que depois a gente pode citar. Mas este livro aqui, ele é muito bom. E não que eu seja um sommelier de leitura, né? Não que você tenha que ler um livro porque eu gostei ou não, mas... Quando eu coloco essas marcaçõezinhas aqui, muito no início do livro, normalmente é porque o livro tem muitas ideias,
assim, absurdas e que vão destravar alguma coisa na sua cabeça. Esse aqui, da Mondaram, realmente destrava muita coisa na sua cabeça, tá? Eu sublinhei muito esse livro, esse foi um dos livros que eu mais marquei, assim, né? Poucas vezes eu leio o livro marcando, eu leio mais o livro com papel e caneta mesmo para fazer resumo. Então, poucas vezes eu leio o livro marcando e esse aqui foi um dos livros que eu mais marquei, ó. A marcação para todo lado, logo no início do livro já tem marcação. Aqui ele já mostra sobre como que funcionaria esse VPL, que é o valor presente líquido. É um livro que você vai aprender desde o início ao fim. Muito bom. Ah, Léo, mas por que você não ia trazer ele? Porque existe este livro aqui, que eu descobri ele inclusive recentemente, tá? Esse livro aqui tem mais ou menos uns 6 meses que eu descobri ele. Eu gostei tanto deste livro aqui que eu trouxe inclusive ele para os membros. Vou te mostrar aqui, ó. Você clica aqui em vídeos e aqui mostrando para você só os vídeos dos membros, você vai ver que eu li todo este livro aqui com os membros. Então a gente pegou o livro desde o inicinho aqui, ó. Desde o inicinho, há 5 meses atrás, e li todo o livro junto com você, viu? Todas essas aulas aqui é tudo deste livro, tudo desse livro aqui. Ele ensina vários modelos de valuation, mas principalmente valuation com fluxo de caixa. Como que você calcula risco da empresa, como que você vai descontar a empresa, como que você vai ver, projetar lucro futuro, o que que você tem que fazer para calcular fluxo de caixa livre. Isso aqui, eu duvido. Eu aposto inclusive com você, isso eu sempre fico fazendo essa brincadeira, né? Mas é para tentar te mostrar o quanto você vai ganhar em ler um livro desse. Ou se tornar membro, você lê o livro de maneira mais didática, assistindo os vídeos, né? Que é o Valuation do Ricardo Goulart. Esse cara é brasileiro, então é o segundo livro brasileiro. O cara arrasou, cara, aqui fazendo esse livro. Os exemplos dele sempre usa padaria. Quem usa padaria como exemplo é um cara muito gente boa. Normalmente, deu vontade de abraçar o Ricardo Goulart só porque ele usou os exemplos de padaria aqui dentro desse livro, porque fica muito didático. Então, Valuation, guia fundamental com modelagem em Excel, você aprende até fazendo Excel. Cara, muito legal. Eu gosto tanto desse livro aqui, mas tanto desse livro, que a aula 3 do Projeto Yield, que eu pedi pra você se inscrever aqui, que se você perder você vai ser louco, vai ser basicamente 2 horas a gente falando sobre o modelo que o Ricardo Goulart ensina aqui. Como que você vai precificar uma ação e nunca mais pagar caro uma ação. Nunca mais você vai comprar BB Seguridade a 45 e deixar de comprar ela a 33. Nunca mais você vai deixar de comprar VEG a 35 e ficar louco pra comprar VEG agora a 50. Nunca mais você vai comprar Pomo aí a 7 e pouco e amargar essa queda aí de 34% em menos de 3 meses. Porque você vai aprender a calcular o preço justo das empresas. É óbvio que isso aqui vai necessitar de um pouquinho de experiência, por isso que eu recomendo que você leia o livro também. Ou se torne membro do canal aí, né? O YouTube, inclusive, agora tá dando 30 dias grátis pra você se tornar membro. Você pode entrar, assistir todos os vídeos, aprender tudo lá, 30 dias de graça e pode cancelar e pronto. O YouTube tá sendo bem parceiro. E se você quiser todo esse conteúdo aqui, destes 2 livros mastigados de verdade para você, sem a necessidade de você gastar muito tempo aí estudando, se inscreve no Projeto Yield, que eu vou passar a primeira e a segunda aula te preparando para que na terceira aula a gente consiga entender se vai ser 6 horas de aula. E para finalizar esses 10 livros, eu não poderia deixar de trazer Princípios de Ray Dalio. Ray Dalio também é um cara genial e ele montou uma forma muito fácil e didática de entender o porquê que você tem que ter um portfólio diversificado, mas não diversificado de maneira burra. Não diversificado em 10 ações só porque todo mundo te fala que 10 ações é diversificação. Não diversificado em 40 ações porque você acha que quanto mais você diversificar, menos isso você vai correr. Não. Diversificado de maneira real, de maneira eficiente, com correlação negativa. Nesse livro você vai aprender o que é correlação negativa, como que você define a correlação negativa entre os seus ativos, quais são os ativos que têm correlação negativa entre eles e por que isso é o único almoço grátis que existe no mercado. Muita gente no mercado financeiro, provavelmente você já escutou falando que não existe almoço grátis no mercado, né? Pois é, a diversificação com correlação negativa é o único almoço grátis no mercado. Ray Dalio, inclusive, chama ele de santo grau dos investimentos. Com correlação negativa na sua carteira, você nunca vai ficar sem oportunidade para aportar e sempre vai te forçar a comprar aqueles melhores ativos. Então, isso aqui é realmente muito importante que você leia, porque a partir daqui você vai aprender o que você tem que ter na carteira, aqui você vai aprender como definir preço para você não comprar aquilo que você tem que ter na carteira de maneira cara, e aqui como que você tem que organizar a sua carteira. Só para você ter uma ideia, no Projeto Yield, a primeira aula, a gente vai fazer um resumo desse livro. Eu vou te ensinar como criar uma carteira, um portfólio forte. Vou te provar o que funciona através desses 2 primeiros livros e como que você monta uma carteira com correlação negativa e te mostrar o quanto que isso é forte de verdade, tá? Quanto que isso é forte de verdade. Você vai aprender lá na primeira aula. Na segunda aula a gente vai aprender como escolher os melhores ativos. Pô, Léo, eu já sei que eu tenho que ter ação na carteira, ou ativo que gera fluxo de caixa, por exemplo, um fundo imobiliário, ou ativos lá no exterior, ou ETFs, eu já sei que eu tenho que ter isso, mas como que eu escolho os melhores? Beleza, Léo, eu sei que eu tenho que calcular preço teto para ver se é caro ou não, mas como que eu vou calcular preço teto de 600 empresas? Como que eu filtro os melhores? Eu te ensinar a filtragem, que é o resumo desses 4 livros aqui. E aí, por último, na terceira aula, eu vou te explicar como que você calcula o valor pro fluxo de caixa. Vai ser loucura esse Projeto Yield, tá? Ele vai te resumir a aproximadamente umas 4.000 páginas em 6 horas de aula. Não vacila, é gratuito, vai ser ao vivo, só se inscrever aqui. E se você quiser ler os livros aí,
eu tô aqui para discutir eles com vocês, tá? Um dos meus sonhos é ter um amigo que leia todos os livros que eu já li, justamente pra gente conseguir discutir. Mas, infelizmente, os amigos que eu tenho não leem, e os que leram não são meus amigos. Então eu tô querendo aí um amigo pra isso, viu? Tamo junto, fica com Deus. Papai do céu abençoe vocês. Eu tinha até separado, inclusive, um outro artigo aqui pra você juntar com o investidor de bolsa, mas isso fica pra outra hora. Se vocês acharam esses livros muito básicos, porque eu sei que aqui o canal ele é treinado para as pessoas que querem realmente evoluir, talvez se você me acompanha mais tempo, você já é um cara mais evoluído mesmo, deixa o pedido aí da segunda parte que eu trago mais 10 livros. Aí vai ser livro, hein? Aí vai ser demonstração contábil, demonstração financeira, contabilidade de empresas. Aí a gente vai passar por um nível diferente, para você se tornar um cara assim que talvez tire CNPI tranquilamente e consiga ser um analista de mercado, trabalhar com isso, beleza? Fica com Deus, papai do céu abençoe você. Te espero lá no Projeto Yield. Falou!